Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edson. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Gestão de Programas e Projetos Sociais. Hoje nós vamos ter aqui, na segunda aula, como já havíamos dito, né? Nós vamos estar trabalhando uma temática bem legal, né? Que complementa aí, principalmente o material, né, impresso, livro, algumas questões que nós já colocamos lá na primeira aula, né, com relação principalmente à questão da, do desafio, né, que nós estamos vivendo aí, que é a questão da inovação. Então, principalmente no campo social, e aí nós vamos reservar a aula de hoje para um aspecto bem legal. Como estruturar serviços sociais? E aqui eu queria já começar com a frase muito legal do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, né, criador da biologia do conhecimento e também um autor aí muito rico em reflexões humanas. E ele nos traz, a partir da perspectiva da biologia, um aspecto interessante que tem tudo a ver com a questão dos serviços, né? Ele diz assim: nós seres humanos somos seres sociais, vivemos nosso ser cotidiano em contínua imbricação com o ser dos outros. Então, o que isso tem a ver com serviços, né? Tem tudo a ver, porque você tem, numa ponta, alguém que presta um serviço, na outra, alguém que usufrui desse serviço. Na aula passada eu fiz questão, e aqui vou continuar com essa nomenclatura: quem presta o serviço é um profissional e quem usufrui desse serviço, seja ele público ou privado, é o cliente. Cliente no sentido exatamente não de pagar a conta ou de ser grátis, que como foi falado na aula passada, não existe nada grátis, tudo é pago. E aí entra uma questão importante: o cliente tem uma participação ativa, né? E se vocês forem ver lá no material que nós temos, há toda uma discussão, e também uma aula gravada no ano passado, que foi disponibilizada para vocês, existe também toda uma discussão, por exemplo, com a área de design, né? Que hoje traz exatamente uma renovação muito grande, teórica, sobre essa questão dos serviços, né? E que para nós é extremamente pertinente, porque a todo instante você, como assistente social, estará sendo desafiada e desafiado para exercer esse processo. E aqui entra uma coisa muito legal: como que você vai lidar com essa situação, né? Como gerar realmente um projeto, um desenho de um serviço que seja adequado para atender a sua clientela. Então, o objetivo dessa aula seria de chamar a atenção para a lógica da gestão de projetos na ampliação de design de serviços sociais. E o que é o serviço, né? E a sua estrutura básica e estratégias para elaboração e implementação, né? Como é o estilo nosso aqui, a gente dá a teoria, mas também mostra caminhos práticos, né? E com isso vamos seguir. Primeiro aspecto aqui importante a ser ressaltado é que você tem aqui um contexto, né? E que chama a atenção em relação a essa questão dos serviços, né? Como na aula passada, os grandes desafios não só para o serviço social, mas para toda a humanidade, de fato, nós vamos ver, né? Outro aspecto que a gente chamou a atenção, e aqui a gente reforça, é que vivemos a era dos serviços. De fato, os serviços hoje têm uma característica muito peculiar na vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no início da industrialização, principalmente nas primeiras indústrias automobilísticas, se criou uma forma, um mecanismo de venda, que é o que a gente conhece hoje por concessionárias, né? Então, as indústrias, elas concedem, né, uma certa exclusividade para venda dos carros e dos produtos derivados dessa marca. Olha que interessante, né? Há mais de 200 anos, né, quase 300,
essas concessionárias eram somente um serviço de suporte, né? Então, portanto, elas não influenciavam nesse processo. Mas o que veio acontecendo nas últimas décadas? Nas últimas décadas, por conta, a fábrica não está com contato direto com o consumidor, né, o cliente, mas a concessionária está. E o que a concessionária começou a perceber? Lógico, para ela poder vender mais, ela começou a perceber de que o cliente, né, ele tem gostos diferentes, tem um público diferente, e nisso, para poder a coisa girar, o que foi feito, né? Começou as fábricas começaram a ouvir as concessionárias, porque elas estavam lá no dia a dia, né? E hoje o que nós vamos perceber? Que de uma atividade meio, ela se sobressaiu com esse dado e com essa informação. Hoje, então, nós vamos ter carros de várias cores, vários tamanhos, várias tecnologias, mais barato, mais popular, mais sofisticado. Por que isso? Porque quem determina isso é o cliente, né? É aquele que consome o produto e que precisa ser atendido nas suas reais necessidades. Então, na era dos serviços, isso torna-se exatamente um grande diferencial para que a pessoa possa ser de fato atendida. Aí você pode dizer assim, mas professor Edson, nós trabalhamos com produtos, nós, né? Tem gente até que diz que é anticapitalista, mas a grande questão que está posta aqui é que você vai ver e constatar no seu cotidiano que a questão dos serviços é de extrema importância para o serviço social, né? E é isso que eu vou, mais para frente, pontuar. Mas aqui cabe rapidamente uma pequena historinha do cotidiano, né? Eu tive um estagiário, né? E já era um estudante, mas já maduro, né? Eu já tinha outra formação, inclusive. E ele, um dia, me relatou que ele levou uma chamada, né? Que a gente chama popularmente de pito, né? Da supervisora dele num CRAS, de um bairro da periferia. E a bronca foi o seguinte, olha, você tem que parar de atender também a população. Eles estão mal acostumados. E aí eu fiquei espantado, né? Por quê? Aí eu pedi para ele dizer o que ele fazia, né? Simplesmente ele se levantava, ia até a pessoa, cumprimentava o cliente, o cidadão, né, que procurava o CRAS, dava uma atenção, ouvia de fato o que a pessoa estava solicitando, né, oferecia uma água, oferecia um café. Ao terminar a entrevista, a conversa, né, a solicitação, o atendimento, ele acompanhava a pessoa, né, procurava depois saber como que a pessoa estava, quando via, falou, a senhora conseguiu lá? Sim, consegui e tal. O que aconteceu? As pessoas começaram a procurar o estagiário e não procurar a assistente social. Então, aí a gente vai vendo aí um quê de dor de cotovelo e um problema sério, né? Que absurdo é esse, né? Ser chamado a atenção porque está atendendo bem e está acostumando mal a população. E aí nós vamos perceber o quanto que essa noção e esse conhecimento técnico-científico do campo da gestão de serviços é de vital importância. Uma outra colega, inclusive lá do Nordeste, né, recentemente, num curso que eu dei em Recife, deu um depoimento de um fato assim tenebroso. Diz que num município lá do interior, de Pernambuco, os assistentes sociais entraram em greve, né, de um CRAS grande que tem lá. Detalhe, a população não sentiu falta dos assistentes sociais. Ou seja, não se sentiu falta. Né? No norte do Paraná, um outro relato diz que houve um processo meio que de terceirização, né? E aí parece que antes do processo de terceirização, de uma empresa que foi contratada para fazer a gestão dos serviços do CRAS, da assistência, né?
Haviam pilhas e pilhas de processos, de encaminhamentos, né? E depois que foi terceirizado, portanto, assistentes sociais contratados, não concursados, acabou as filas, acabou as reclamações e não tinha mais nenhum tipo de processo empilhado, né? E aí nós vamos ver a população mais satisfeita, né? Com menos queixas, né? No sentido de mau atendimento. E aí nós vamos percebendo aqui a importância dos serviços, né? E aí o que a gente percebe é que há hoje um problema sério, e a nossa última disciplina eu vou trabalhar isso, que é esse item da introdução, que que vivemos a era dos serviços e, consequentemente, na rasteira disso, está vindo a era da inteligência artificial. E aí nós vamos perceber que pensar essa questão da gestão dos serviços não é uma questão meramente fútil ou menor, né, como alguns intelectuais da nossa área costumam denegrir, mas é uma tendência e uma grande necessidade pensarmos na melhoria, na qualidade dos serviços aos quais nós prestamos. Bom, uma questão importante aqui é já iniciarmos pelo conceito de serviço, né? E é lógico que é importante aqui já deixarmos claro a diferença entre, quando eu falo serviços sociais, então, portanto, é uma atividade estruturada, e serviço social, portanto, profissão e ciência social aplicada, né? Mas que, analogamente, é interessante nós pensarmos isso, né? Serviço vem da palavra do latim servitium, que é a ação de servir, né? De estar junto e ser prestável a alguém por qualquer motivo, fazendo aquilo que essa pessoa quer ou pede, né? Ou no campo privado que você oferece. Quando se fala do social, né? A palavra social vem do latim socialis, que remete ao entendimento de social é aquilo que pertence ou que é relativo à sociedade. Então, portanto, nós vamos falar sobre uma comunidade, uma sociedade de seres humanos, né? De pessoas, relacionamentos individuais, grupos, interações, né? Mostra aquela frase do Humberto Maturana que eu falei no início, ok? E aí nós vamos perceber aqui uma grande importância de que os serviços sociais, os serviços de modo geral, mas os serviços sociais têm a ver com interações humanas. E essas interações, elas são definitivas quanto à capacidade de atendimento às reais necessidades. Mas para nós aqui, focando, os serviços sociais, né, portanto, são um conjunto de atividades e interações planejadas e logicamente organizadas para atender às reais necessidades de pessoas, grupos e comunidades. Posto isto, nós vamos perceber aqui uma questão importante, que é percebermos que os serviços eles precisam ser estruturados. O que é estruturar, né? É uma ação, né, daquilo que está estruturado ou organizado. Essa foto, essa imagem, ela mostra, de certa maneira, uma questão lógica. Você não jogou os ferros ali, né? Ou seja, houve uma organização sobre isso, né? E aqui entra, talvez, um dos principais elementos desse processo, que é a gestão da estruturação de serviços sociais. E aí, né, no próprio material, no livro digital nosso, nós temos lá todo um capítulo específico para isso, recordando esse princípio que é da gestão. Então, quando eu falo gestão, eu tenho que pensar, né, nas 4 funções básicas, né? Aí pode melhorar um pouquinho, pode ampliar, mas, enfim, nós vamos ter aí planejamento, organização, direção, controle. Então, você pode pensar na estruturação, por exemplo, de implantação do serviço social como atividade profissional dentro de uma organização, é uma coisa. E aí você tem os níveis intermediários, né, e micro. E aqui, quando eu falo de serviços, é uma atividade
operacional, dia a dia. Então, esse serviço, via de regra, ele tem que estar vinculado a uma organização, um modo de fazer do serviço social mais amplo, ok? E aí, esse planejamento, né, o planejar, organizar, né, estruturar, tem a ver com essas 4 funções. Para que isso? E aí, como que eu planejo, organizo, dou direção e faço o controle disso? A partir da percepção do cliente. E aí, percepção em relação ao quê? Às reais necessidades do cliente, né? E o que são as reais necessidades do cliente? E aí, uma coisa bem básica, eu tenho que perguntar para ele, né? Não posso eu já pressupor, né, como ele é vítima do sistema capitalista de produção, oprimido pela sociedade burguesa. Às vezes ele não tem nem noção, às vezes não tem nem noção do que seja isso, mas eu já estou tomando partido, né? E aí você percebe, sim, o desastre que é isso. Porque eu não ouço a pessoa, já parte do pressuposto que ela é uma vítima do sistema, né? E como vítima, coitada, né? Ela é só portadora de direitos, né? E não tem nada a ver com deveres nem responsabilidades. Então, imagina o caos que muitas das redes sociais têm criado, né? Eu chamo isso de fomentar a síndrome do malandro justificado. Ou seja, eu sou assim mesmo, não tem jeito, sou pobre, sou oprimido, né? Então, aí não tem jeito, eu tenho que só receber mesmo, né? Ou seja, as pessoas precisam ser agentes construtores da sua própria história, né? E não há outro que possa fazer isso senão, de fato, o próprio sujeito. E aí o profissional e a profissão são formas aí de estar apoiando isso e principalmente no auxílio, na mediação do acesso àquilo que realmente ele tem direito, mas com uma finalidade para que ele possa florescer, possa crescer, possa se desenvolver. Se ele continua acessando um monte de direito e continua do mesmo jeito, é sinal que tem alguma coisa errada. E aí, o principal aspecto da gestão é garantir a satisfação do cliente, né? E essa satisfação tem a ver exatamente da pessoa, como no exemplo daquele estagiário que eu falei, de sair satisfeito, né? Esse sair satisfeito, às vezes, não é resolver a questão, né? Às vezes a pessoa tem lá, a aposentadoria tá travada, não depende da assistência social, não depende da pessoa, mas o fato de, às vezes, dar uma explicação, uma orientação, mostrar como as coisas funcionam, isso já é uma grande ajuda, né? E aí entra as 3 grandes finalidades de qualquer processo de gestão, que é a eficiência, a eficácia e a efetividade. Né? Eficiência é quando a tarefa é executada da melhor maneira possível, né? Com o menor desperdício de tempo, esforço e recursos. Mas é muito bonito isso, mas eu não tenho dinheiro. Se vira nos 30, é bem isso mesmo. Sempre tenho falado para os meus alunos há mais de 30 anos. 2 coisas é absolutamente certeza que você, depois que se formar e começar a trabalhar na área, você vai se deparar. A primeira delas é não ter recursos. A segunda é não ter apoio. Então, e a terceira tem que ir à luta mesmo. Tem que ser assistente social e insistente social. A eficácia tem a ver com o resultado. Aquilo que eu planejei, né, que eu tive como propósito, alcancei. E aí, daí a importância da gestão, né? Porque senão você fica dando tiro para tu quanto é canto ou fazendo as coisas de maneira aleatória, portanto, aí qualquer um pode fazer. Você não precisa fazer 4 anos de faculdade para poder realizar essa atividade. Outro aspecto importante que é a efetividade, que tem a ver com impacto. Então, quer dizer, esse projeto de serviço foi atendido de fato, como que ele foi? E aí, essa lógica de gestão tem a ver aqui com o que a gente chama, né, que eu chamo de momentos lógicos da gestão, né? Eu destacaria 3 momentos, né? Que é o antes, durante e o depois. Então, o antes tem a ver com planejar e organizar, e aí relacionado à eficiência. O durante tem a ver com a execução e direção dele, né? Como será executados, quais as competências, habilidades, né? Tem a ver com eficácia. E depois a avaliação, né, do serviço,
como o serviço foi realizado, quais foram os impactos concretos, né? Então, você vê que tem aqui esse elemento que dá, essas perguntas norteadoras ajudam a pensar na elaboração disso. Existe um modo bem interessante, é uma estratégia que está principalmente no livro do Kotler, depois no finzinho tem a indicação bibliográfica, e que é muito utilizado no campo do marketing, mas que tem sido adaptado ao campo na área de serviços, principalmente serviços de consultoria e assessoria, mas que cabe bem aqui, né? Que é a estratégia básica de estruturação de um serviço no modelo 4P. Por que 4P, né? É perfil, processo, procedimentos, pessoas. Isso aqui é muito legal porque ele se torna uma ferramenta, um tipo de uma diretriz para você elaborar esse serviço em qualquer área, em qualquer organização. Então, perfil, quem será atendido, o que será oferecido, né? Pessoas, como saber sobre o serviço, como acessar, como usar, como avaliar, né? Como será feito isso, né? Como esse processo, né, vai ser feito. Em termos de procedimento, é conduta, postura, valores, né? A questão de treinamento, né, de pessoas, né? Treinamento, cooperação, padronização. Então, quem vai fazer esse atendimento, como vai ser a linguagem, né? Como vai ser o comportamento, lá, por exemplo, no CRAS lá. Então, um estagiário atende bem, os assistentes sociais não atendem. Então, quer dizer, o cliente ele não tem uma noção clara sobre isso, né? E aqui eu vou dando os perfis, né, detalhadamente de cada uma daquelas. Então, por exemplo, algumas perguntas norteadoras. Perfil, quem será atendido? Quais as reais necessidades desse cliente? Qual a percepção dele em relação ao que precisa? O que pode ser oferecido para atender as suas necessidades? Note aqui que uma pessoa leiga não vai se preocupar com esse nível de detalhamento, só o profissional com conhecimento do ser humano, da questão da gestão, é que tem essa habilidade, né? Processo. Como o serviço será conhecido? Como será acessado? O que deve ser falado? Onde se deve dirigir, né? Ali está, entre aspas, o pessoal do design thinking e da área de design de serviços usa uma técnica chamada jornada do cliente, muito interessante, que ajuda, de certa maneira, a visualizar, a materializar a caminhada, desde quando a pessoa toma conhecimento, acessa, é atendido. Então, você consegue fazer um tipo de uma prototipização desse serviço, né? É bem legal essa ferramenta. Quais canais de comunicação? Então, por exemplo, as pessoas têm que ter abertura para elogiar, reclamar, né? Procurar ter esclarecimento ou até dizer o serviço não foi atendido. E isso é muito bom, porque é melhor a gente saber pelo nosso cliente o que precisa ser melhorado do que a gente não saber disso e ser detonado por outros, né? Como saber que o serviço foi efetivado? Então, essa questão toda, ela tem como base, principalmente, esse conhecimento factível da realidade, da interação de quem proporciona esse serviço e quem usufrui dele, no caso, o cliente, né? O outro P é o procedimentos. Qual a conduta dos colaboradores que vão atender o cliente? Qual a postura padrão de atendimento? Quais são os indicadores de qualidade do serviço a ser buscado por todos os colaboradores? E aí nós vamos, né, caminhando. Quais as ações em casos específicos ou não previstos no atendimento? Quais os valores a serem defendidos e aplicados no atendimento ao cliente, né? Quais os padrões comportamentais e comprometimento com a missão do serviço? Note aqui que isso tem tudo a ver com o quê? Preparar a equipe, as pessoas que vão ser envolvidas no atendimento, que às vezes até não é só assistente social. O assistente social pode ser um facilitador para esse processo. E aqui entra uma dimensão pouco discutida no serviço social, que é o aspecto liderança, capacidade do profissional de serviço social de fato, contribuir aqui para esse processo, né? Outro elemento importante
na verdade, fundamental, é o P de pessoas, né? Quais competências, habilidades e posturas que devem fazer parte do treinamento dos colaboradores para a qualidade de serviço? Qual o sentido e propósito que cada colaborador deve perseguir? Veja que interessante, né? Por exemplo, tem certos serviços, por exemplo, serviços de cuidador, ou cuidador de idosos, principalmente. Já teve muitos casos, né, de pessoas que foram filmadas, né, maltratando, né, ou de crianças ou de idosos, né. O que se percebe? Por que uma pessoa que faz aquilo, ela está precisando de dinheiro, não teve qualificação para fazer uma outra coisa e acaba fazendo aquele trabalho? Ou seja, ela não tem um propósito, um significado de que, ao cuidar de um ser humano, ao cuidar de uma criança, ela está fazendo um bem e está sendo paga para isso. O que eu quero dizer isso? Qualquer atividade, seja ela de um gerente até de uma pessoa que limpa o chão, ela tem um sentido, um significado e uma importância vital. Se não é ela que está fazendo aquilo, quem faria? Por exemplo, os garis, né? Pede para fazer os garis pararem de fazer greve uma semana, para ver o caos que fica a tua cidade. Então, quer dizer, todas as pessoas têm a sua importância. E cada serviço, como o serviço tem a ver com essa coisa de interação com o ser humano, é de vital importância que ele tenha essa preocupação, que as pessoas envolvidas nesse processo tenham claros os valores, os princípios, a ética no atendimento, na confidencialidade das informações, né? E aí, os outros elementos, né? Como estimular a buscar o compromisso com a excelência da qualidade do serviço e atender às reais necessidades do cliente, quais as melhorias, né? Estratégias de comunicação, integração e avaliação. Então, portanto, melhorar o serviço de forma geral. E aí, um exemplo, que inclusive pode ajudar naquele exercício de atividade, é, por exemplo, um serviço de comunicação de falecimento. Antes, o que eu tenho que fazer? Ter informações sobre a situação a ser comunicada, verificar quais apoios e outras pessoas e outros profissionais estão envolvidos nesse processo, informações necessárias para melhor orientar os familiares e as pessoas interessadas. Durante, comunicar às pessoas interessadas num ambiente adequado, de forma pausada, com humanidade, acolhimento e humanidade. Espera um momento certo e adequado para dar a informação e mostrar acolhimento e apoio para esse momento, obter contatos para acompanhamento e posterior avaliação, orientar e encaminhar, né? Depois, né? Entrar em contato, saber se os encaminhamentos e orientações foram adequados e atender às reais necessidades das pessoas, no caso dos clientes, que são os nossos clientes, registrar o atendimento para posterior elaboração de relatórios e estatística de atendimento. Notou aí que esse atendimento, né, esse básico que eu fiz, ele não é simplesinho, né? Como tem coisas antes, durante e depois para serem feitas, né? Então, nós vamos verificar que isso é de extrema importância para esse processo, né? E finalizando aqui, eu queria mostrar para vocês, né, nesse último slide, um resumo de tudo isso que a gente fez. As estruturas de design de serviços sociais devem sempre ser elaboradas em co-construção com os clientes. Essa estruturação requer um trabalho de gestão social humanizada e que seja eficiente, eficaz e efetivo. Os serviços sociais devem ter um sentido e um propósito maior, atender às necessidades dos clientes e, principalmente, a questão fundamental aqui, que é estar em consonância com a estar em consonância, principalmente com essa dinâmica da humanização, ou seja,
estamos lidando com seres humanos, não estamos lidando com animais, não estamos lidando com máquinas, com robôs, né? Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, esse zelo, para que possamos fazer um bom serviço e desenvolver um trabalho com sentido e significado. Ok? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado aqui e podermos esclarecer dúvidas e desenvolver melhor essa atividade e esse conhecimento, né? Porque, como eu tenho dito aqui, aprendizado para inovação e inovação para transformação. Um grande abraço, gente, e até mais.